Vou-te mostrar o que fazemos com essas cascas de laranja. Então, nós as enterramos. O que você diria se eu afirmasse que montanhas de cascas de laranja consideradas lixo e abandono se transformaram no gatilho para o nascimento de uma floresta inteira? Parece improvável, né? Até impossível. Mas o que aconteceu em um canto esquecido da Costa Rica vai provar o contrário. Nos anos 1990, um experimento ousado nasceu na região de Guanacaste. Uma empresa de sucos, sufocada pela quantidade absurda de resíduos, encontrou uma solução inusitada: despejar caminhão após caminhão de cascas de laranja dentro de uma área árida da reserva. Mais de 12.000 toneladas foram jogadas ali, o equivalente ao peso de 2.000 elefantes. A cena, no entanto, não era nada bonita. Para quem passava de longe, aquilo parecia um lixão, não um projeto de restauração. O ar estava tomado por um cheiro cítrico azedo. Enxames de moscas cobriam os montes em decomposição e os moradores não demoraram a reclamar. Os jornais anunciaram, os ambientalistas pressionaram, até que a situação virou alvo de tribunais. Em 1998, um juiz decretou o fim imediato do experimento, e assim os resíduos ficaram para trás, apodrecendo sob o sol escaldante da Costa Rica. Para muitos era a prova de um fracasso anunciado, mais uma tentativa humana de brincar de restaurar a natureza que terminou em vergonha. Durante anos, aquele terreno foi esquecido. Cientistas seguiram para outros projetos, os repórteres abandonaram a pauta e até os moradores já não falavam mais no cheiro que antes incomodava tanto. O campo de cascas apodrecidas se tornou invisível, um erro enterrado no passado. Mas a natureza não esquece, e sob aquela camada de frutas mortas, um processo silencioso havia começado. Para entender a ousadia desse experimento, é preciso olhar para a terra onde ele nasceu. Guanacaste é um dos tesouros da Costa Rica, repleto de florestas secas, úmidas e vulcânicas, mas nem tudo ali era paraíso. Vastas áreas haviam sido destruídas pelo desmatamento e transformadas em pastos para gado. O solo estava compactado, rachado e sem vida. Até mesmo capim lutava para crescer. Restaurar um terreno assim não era nada simples. Plantar mudas, irrigar, cuidar, tudo custava caro demais para um país que precisava salvar enormes áreas de conservação. Foi aí que dois ecólogos, Daniel Jensen e Winnie Horwitz, tiveram uma ideia quase poética. E se o que chamamos de lixo fosse na verdade a chave da regeneração? Enquanto a empresa Del Oro acumulava toneladas de resíduos de laranja, os ecólogos enxergavam uma oportunidade. As cascas poderiam sufocar os capins invasores, enriquecer o solo e assim dar à floresta uma chance de renascer sozinha. A teoria parecia elegante, barata e revolucionária. E assim foi feito. Caminhões despejaram toneladas de laranja sobre 3 hectares de terra morta. A ideia era que, com o tempo, a decomposição transformaria aquele deserto em solo fértil. Mas antes que o futuro chegasse, o presente foi cruel. O cenário parecia sujo, nojento, um insulto visual em plena reserva. A empresa rival processou. Os tribunais barraram e a ideia morreu. O que ficou foi apenas um campo de cascas apodrecendo, condenado ao esquecimento. Durante 16 anos inteiros, ninguém voltou a olhar para lá. Até que em 2013, um estudante chamado Timothy Trower encontrou uma menção perdida sobre o projeto e decidiu revisitar o local. Quando finalmente localizou a área, o que viu foi um choque. Onde deveria haver decadência, havia vida. Onde deveria haver silêncio, havia canto de pássaros. O que era pó e abandono tinha se transformado em uma floresta pulsante. O impacto daquela visão foi tão grande que os cientistas duvidaram dos próprios olhos. Será que estavam mesmo no local certo? Afinal, o campo seco, rachado e hostil parecia agora um pedaço de floresta madura. Árvores altas projetavam sombras densas, cipós se entrelaçavam pelos troncos, pássaros cantavam em coro e insetos zumbiam no ar úmido.
Era como se a Terra tivesse escrito sua própria história de ressurreição. Mas para provar aquilo para o mundo, era preciso medir. Trower e sua equipe iniciaram um estudo detalhado, comparando o local das cascas com a área de controle próxima, que nunca havia recebido resíduos. E os números não deixaram espaço para dúvidas. A biomassa vegetal havia aumentado em 176 vezes. Existiam 3 vezes mais árvores e arbustos do que nas áreas vizinhas. O solo, antes duro e fértil, estava agora carregado de carbono, nitrogênio e fósforo, nutrientes essenciais para a vida. Até as comunidades microbianas prosperavam, reciclando energia e alimentando o ciclo natural. Tudo isso sem irrigação, sem fertilizantes, sem intervenção humana, apenas com o que chamávamos de lixo. O segredo era simples e genial. A camada espessa de cascas sufocou os capins invasores que dominavam o terreno, cobrindo espaço para que sementes nativas trazidas pelo vento e pelos animais criassem raízes. O material orgânico em decomposição devolveu nutrientes ao solo. O que parecia sujeira e fracasso era na verdade um impulso perfeito para que a floresta fizesse sozinha aquilo que de outra forma custaria milhões em projetos de reflorestamento. Mas nem todos ficaram convencidos. Críticos lembravam que no início o experimento parecia um lixão tóxico. Outros diziam que a empresa de suco só havia se livrado de toneladas de resíduos gratuitamente usando terras públicas. E ainda havia o alerta científico. Só porque funcionou com cascas de laranjas ali, não significava que funcionaria em qualquer lugar ou com qualquer outro resíduo. Ainda assim, a mensagem era poderosa. A natureza não precisa de grandes máquinas, nem de milhões em investimento. Às vezes só de um empurrão. E a história não parou na Costa Rica. Inspirados por esse resultado, pesquisadores da Universidade do Havaí repetiram o experimento em 2021, dessa vez com polpa de café. Em apenas 2 anos, um pasto degradado se transformou em um campo verdejante, onde árvores nativas já alcançavam mais de 4 metros de altura. A cobertura florestal nas áreas tratadas chegou a 80% contra apenas 20% nos terrenos vizinhos. Hoje, cientistas avaliam outras possibilidades: bagaço de cana, folhas de bananeira, restos de colheitas. O planeta produz milhões de toneladas de resíduos agrícolas todos os anos. E se parte desses desperdícios fosse usada para regenerar áreas devastadas, o impacto ambiental seria imenso. É claro que cada ecossistema é único. O que funcionou na Costa Rica pode não se repetir no Saara ou na Amazônia, mas a lição maior permanece. A vida encontra um jeito, quando a ajudamos a encontrar o caminho. O campo de laranjas apodrecidas, que um dia foi visto como um fracasso, se tornou uma floresta vibrante. Um lembrete de que até o que descartamos pode se transformar em esperança, e que talvez o maior erro da humanidade seja subestimar a capacidade da Terra de se regenerar. Então eu te pergunto, se restos de frutas foram capazes de criar uma floresta inteira, o que mais estamos deixando escapar por não enxergar? E assim chegamos ao fim dessa crônica da vida renascida do desperdício. Se você gostou dessa história e acredita que ela merece ser compartilhada, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse. E se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Ah, não vá embora, tem outro vídeo incrível aparecendo na tela, eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.